No filme O Voo, Denzel Washington interpreta um piloto de avião que vive bêbado ou cheirado e que um dia vai parar no tribunal por causa de um quase acidente. Para escapar da prisão, ele conta com um advogado da companhia aérea, com os malandros do sindicato e até com um álibi: culpar uma aeromoça pelas garrafinhas de vodka encontradas na sua cabine. Tudo ensaiado, tudo armado, tudo certinho, mas na hora H ele tem um ataque de sincericídio e confessa que bebeu. Ontem aconteceu algo parecido. Lula fez uma coletiva com a imprensa amiga e tudo ensaiado, tudo armado, tudo certinho. Mas na hora H ele teve um ataque de sincericídio e confessou que fez merda. Ele quase fez o marqueteiro dele ter um infarto e, sem querer, criou o melhor meme do ano. Como você já deve saber, ontem o presidente da República, Luiz Galinácio Lula da Silva, deu uma entrevista coletiva de última hora. Claro, uma entrevista coletiva entre aspas. Ambiente controlado, como de costume, com apenas jornalistas amestrados que não fazem uma pergunta inconveniente e nunca questionam as mentiras que o bebum fala. E bicho, como ele falou mentiras, do início ao fim. Para você ter uma ideia, só nesse pequeno trecho de 1 minuto e 20 há 4 mentiras cabeludas. Repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, e eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É o meu histórico. Mentira número 1. Não existiu rombo fiscal. Em 2023 houve rombo de 230 bilhões, o segundo maior da história, maior do que na pandemia. Representou 2,1% do PIB. Em 2024 o Tesouro informou o rombo de 0,1% do PIB, mas isso depois de manobras contábeis. Pelas contas do economista Marcos Mendes, o déficit fiscal foi de pelo menos 0,9% do PIB e pode chegar a 2,1% do PIB. Mentira número 2. No governo passado que houve rombo. Em 2022, depois de 8 anos no vermelho, incluindo a pandemia, o governo teve superávit de 54,1 bilhões. Façanha do Bolsonaro. Mentira número 3. Se não fosse o Rio Grande do Sul, teríamos tido superávit, o primeiro em muitas décadas. Os recursos enviados para o Rio Grande do Sul estão fora da meta fiscal e não contam no rombo de 2024. Além disso, houve superávit em 2022, no governo de Jair Bolsonaro. Sem falar que é muita canalice culpar os desabrigados do Rio Grande do Sul, que quase não receberam ajuda do regime, pelo rombo nas contas. Mentira número 4. Não haverá irresponsabilidade fiscal no meu governo. Já está havendo, e é por isso que os juros subiram, os juros futuros explodiram, o dólar aumentou. Tudo isso é reflexo da confiança zero na capacidade do regime em equilibrar as contas e parar de gastar mais do que arrecada. O rombo da dívida pública é de mais de 1,1 trilhão de reais, considerando os juros da dívida.
E responsabilidade fiscal já é uma marca do regime stalináceo. Um governo que mente sobre sua contabilidade é como um ladrão que falsifica o saldo da vítima só para fingir que não a roubou. Mas os juros não mentem, a inflação sentida no supermercado não mente e a miséria causada pelo intervencionismo estatal também não mente. Só continua mentindo quem depende do papai Estado para existir. Aliás, o evento de ontem nem pode ser chamado de coletiva de imprensa. O que caracteriza uma coletiva de imprensa é a liberdade dos jornalistas para perguntar e a honestidade daquele que convocou a coletiva nas respostas. O que nós vimos foi mais uma peça de campanha, um comício com autoelogios e autopromoção descarados. Os jornalistas, escolhidos a 9 dedos pelo regime, estavam lá só para levantar a bola para o descondenado cortar. Foi tipo uma garota de programa contratada para encontrar, por acaso, o menino feião no bar e se apaixonar por ele. Se Bolsonaro desse bom dia para os repórteres e fosse 12:01 no relógio, já tomaria um fact-check das agências de checagem. Hoje em dia, só o silêncio. E claro, o departamento de propaganda do regime ficou com os mamilos durinhos após a 1h30 de cascatas. Talvez tentando descolar um aumentinho do novo chefe da Secom, o Sidônio Palmeira, o pessoal da Globo News elogiou a renovada na comunicação do Bebum. O comentário do jornalista e leão lobo da Globo News, Fernando Abrúcio, merece ser indicado para o Prêmio Nobel da puxa-saquice. Olha, eu acho que a coisa mais importante que resume a entrevista do Lula é que ele deu uma renovada, na verdade. Ele pareceu ser mais novo, mais leve. Havia até um debate se ele já não tinha idade mais para ser candidato a presidente, se a sua proposta tinha envelhecido. E do ponto de vista, digamos, da forma, ele deu uma renovada brutal hoje. Foi um Lula mais dialógico com a imprensa, um Lula que mostrou ter capacidade de ter jogo de cintura, inclusive no comentário sobre o Kassab foi um comentário mais bem-humorado, mas isso não será suficiente simplesmente para ganhar a eleição de 2026. Eu acho que essa nova cara da comunicação, Aline, ela é importante para começar um novo trajeto enquanto ele vai escolhendo que marcas vai realçar até 2026. Essa nova cara da comunicação é importante para negociar a reforma ministerial. Porque mesmo o Kassab dando uma cutucada no Lula, duvido que o PSD, digamos, não aceite ganhar mais um novo ministério se for um bom ministério. O PSD vai aceitar. Então, o Lula, na verdade, está sorrindo, dizendo: eu quero conversar, quero ter amigos, quero ter aliados. Isso, no curto prazo, é importante. Para 2026, ele precisa juntar essa nova forma de comunicação com marcas de seu governo. E marcas não são apenas, Aline, questões vinculadas à propaganda, ao marketing. Marca significa escolher o que ele vai frisar para a população e ter resultado. Então, acho que agora vai ter um período em que essa comunicação mais leve vai ser importante para reconstruir o ministério, para dar uma resposta mais rápida a problemas como o problema do Pix. Mas a partir de um certo momento em 2025, a pergunta vai ser: cara leve com quais propostas? Eu acho que é esse o ponto que o Lula ainda precisa ajustar. Janja que se cuide, pois parece que tem gente interessada no posto de primeira-dama. O país afundando e o comentarista vem dizer que o mais importante é que Lula rejuvenesceu. Meu Deus. Mano, que fala constrangedora. Eu fico imaginando o pai desse cara assistindo ele falar isso na TV e pensando: como eu fui criar um bosta de um puxa-saco ridículo desse? 50 milhões injetados na mídia, dá esse resultado. Os jornalistas até rejuvenesceram o Lula, mesmo com todas as groselhas que ele falou ao longo da entrevista. Já começou a campanha Sharp as Tech, versão brasileira. Não funcionou com o Biden. Vamos ver como vai ser por aqui. Que piada. Ali estava o velho Lula de sempre, com toda a sua burrice e cara de pau. Foi um festival de mentiras e bravatas, enquanto procurava mais uma vez botar a culpa de todas as suas lambanças num inimigo imaginário interno.
Era uma reunião de pauta entre as gargantas de aluguel e quem as aluga. Ele pareceu mais leve. Mano, o que tem que ficar mais leve é a conta do supermercado, é a carga tributária. Que vergonha! Meu Deus, o sujeito mente por 1h30, mentiras fáceis de verificar, questionar e desmentir. Mas os jornalistas não questionaram nada e conseguiram até bater palmas pro Bebum. Aí vem esse Zé Ruela do time de reservas da Globo News dizendo que o Lula pareceu mais novo. Lula parece renovado? Mais leve? Discordo. Além de ser um cara que caiu do banquinho tomando banho e tá só o pó da rabiola, ele continua a ser o mesmo político que foi condenado em todas as instâncias e que depende dos amigos do STF para sair dos problemas em que se mete. Essa imprensa militante acha que passar pano assim vai ajudar. Não vai. Nenhuma fantasia que o Lula usar, orientado pelo marqueteiro pago por nós, surtirá efeito. Aliás, a maior ironia é que no Festival de Mentiras de ontem, a cena mais marcante, a cena que todo mundo está comentando, foi a da única verdade que o Lula falou. Eu explico. Num momento de improviso, o Bebum sem querer foi sincero e falou isso. Eu dizia para o Pedro, não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? É preciso ter muita paciência. É a primeira vez que eu vejo o Lula falando a verdade. Pronto, os caras da Secom gastam milhões para Daniela Lima, Natuza, Miriam Leitão falarem que o Brasil tá uma maravilha. E aí o Lula vai lá e pá! Destrói tudo com um ataque de sincericídio. É uma confissão feita após queda nas pesquisas que contraria a narrativa do próprio governo de que a economia está indo bem demais e que o problema é só da comunicação. Não! E quando a gente achava que não poderia ficar melhor, a surpresa! Algum anjo iluminado conseguiu gravar essa cena de outro ângulo e captou a reação do marqueteiro Sidônio. Ela é impagável. Não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? O cara praticamente gritou sem emitir som. Confira comigo no replay. Porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? É preciso ter muita paciência. Primeiro porque eu sou um cara que não preocupa. A pesquisa não é feita para você gostar ou não gostar. A pesquisa é feita por você. O Sidônio tendo um piripaque e logo em seguida tentando manter o sorriso de fachada é o que me quebra. Me lembrou isso aqui. Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry. Are you... Imagina você passa um mês treinando o Lula pra mentir, arma todo um circo só com a imprensa amiga, pensa, agora vai! E vê todo o seu trabalho indo pelo ralo com uma fala. Porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? O corpo fala, Sidemônio já deve ter precificado o custo dessa exposição para a carreira dele. O cara deve estar se perguntando, Onde é que eu fui me meter? esse Sidônio não vai aguentar. Ele quer transformar um molusco idoso em algo que ele não consegue ser, jovial, leve, agradável. Não vai rolar. Lula entregou alimentos caros, dólar nas alturas, censura, impostos. Ele é um produto ruim e não tem Sidônio no mundo inteiro capaz de vender. Não existe marqueteiro que consiga esconder quem é Lula. E por isso eles odeiam a internet livre. E para deixar a coisa ainda mais totosa, o povo notou e o piripaque do Sidônio virou meme.
Parabéns, Sidônio! Continue assim, a gente tá adorando. Assim como Denzel Washington no filme O Voo, nem toda a preparação dos advogados e marqueteiros foi o suficiente para encobrir a verdade. Em 2023, Sidônio disse num curso que os memes estão derrotando a política. Ele tem uma obsessão em destruir os memes para que seu patrão de 9 dedos possa sobreviver. E o que aconteceu? Sidônio mal chegou e já virou meme. Aprendeu certinho a lição. Bem-vindo à Guerra Cultural, Sidemônio. Espero que você já tenha pedido aumento. Procurados pela Justiça. Uma distribuição Warner Bros. Televisão. Versão brasileira, Herbert Richards. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.